Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 15, versículo 13. A palavra de Deus diz assim, ó. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça em meu nome. Senhor Jesus, Pai, neste momento, Senhor, nós convidamos a Tua presença neste lugar, Senhor. A Tua palavra diz, Deus, que aonde estiverem, Senhor, 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Senhor, o Senhor ali, Senhor, estaria, Deus. Por isso, Deus, nós cremos, Deus, que a Tua presença, Senhor, está aqui nesse momento, Pai. E nós, Deus, queremos dizer para o Senhor que o Senhor é bem-vindo aqui no nosso meio, Senhor. E que o Senhor, Deus, possa fazer moradas nos nossos corações, Pai. E possa, Senhor, nos mostrar, Senhor, nessa tarde, Senhor, o quanto é bom, Senhor, contar com a Tua amizade, Senhor. O quanto é bom, Senhor, ser amigo do Senhor e conhecer o Senhor verdadeiramente, Jesus. Em nome de Jesus, enquanto a Tua palavra é ministrada, Senhor, que o Senhor passeie no nosso meio, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, ela seja como uma flecha inflamada nos nossos corações, Pai. E que os nossos corações tenham um terreno fértil, Senhor, em nome de Jesus, e que venha dar fruto, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós entronizamos o Teu nome nessa tarde, Senhor. O Senhor é digno, Deus, de todo louvor e de toda adoração, Senhor. E só é o Senhor a quem importa aqui nessa tarde, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu queria saber, quem de vocês confia muito em alguém? Levanta a mão. E quem de vocês já confiou muito em alguém e se decepcionou? E quem de vocês se decepcionou com essa pessoa, mas você continua confiando nessa pessoa? Tá vendo essas caixas aqui, ó? Nessas caixas aqui, ó, você tem a palavra Deus, que está aqui embaixo, a palavra amigo, a palavra Bíblia, a palavra família e a de baixo qual é, gente? Ministério. Você vai empilhar as caixas. Então, assim, é o seguinte. Se você estivesse passando por um problema muito grande, que aos seus olhos não tem solução, quem seriam, dentre todas essas caixas, que você procuraria primeiro para te ajudar? A palavra de Deus, ela é um guia, não sei se você sabe disso, para todos os problemas que a gente passa na nossa vida aqui na Terra. Então, independente da situação que a gente passe aqui, a palavra de Deus, ela é um guia para você. Se você ler essa passagem de João 15, capítulo 13, Jesus ele vai falar assim, ó, eu não vos chamo mais de servos, porque servos não sabem aquilo que o seu Senhor faz. Quando você vai trabalhar numa empresa, se você não trabalha em um cargo de liderança, você não vai saber das coisas. É muito difícil, você vai saber quando as coisas acontecerem. E Jesus, aqui ele está falando que eu não vos chamo mais de servos. Eu vos chamo de amigos. Porque tudo que o Pai tem me dito, eu tenho passado a vocês. E é através da palavra de Deus. Então, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, não importa qual é a circunstância ou o problema, isso aqui é um guia e você vai achar respostas dentro da palavra de Deus. O problema é que a gente é muito preguiçoso. A gente só não é preguiçoso para ficar no Instagram e no Facebook, mas para tirar um tempo para louvar a Deus e buscar o nome dele e ler a Bíblia, isso eu me incluo, tá, gente? Isso aí ninguém quer fazer. E assim, a maioria que eu vi aqui, não seguiu aquela ordem ali. De primeiro buscar a Deus, o segundo buscar a palavra de Deus, o terceiro buscar a sua família, o quarto buscar os seus líderes e o seu ministério, e por último, buscar os seus amigos. Não que a ordem que vocês queiram colocar as caixas é errado, não é isso. Mas uma coisa eu falo para você, se a caixa é escrito Deus lá,
não está em primeiro lugar, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada no seu coração. Se a palavra Bíblia não está ali no segundo lugar, existe alguma coisa errada, porque você tem buscado várias circunstâncias quando você tem um dilema na sua adolescência. Eu não sei quem eu sou, eu estou com problemas de identidade. Eu não sei o que eu faço, se eu namoro aquele menino, se eu não namoro. Eu não sei que curso fazer, e aí vai. Adolescente, igual o Guto uma vez falou, não tem problema, mas a gente inventa. Porque quando eu era adolescente, eu adorava inventar problema. E quando nós começamos a buscar a palavra de Deus e a ter um relacionamento com Deus, buscar ser íntimo de Deus, as coisas elas começam a mudar e a gente começa a colocar prioridades na nossa vida. E eu digo não só quando a gente tem problema, mas quando a gente tem uma alegria, quando algo muito bom acontece na nossa vida. Quando você esperava algo, eu esperava passar em tal faculdade. Nossa, eu esperava passar naquela prova. Nossa, sei lá, o seu sonho. Eu esperava dançar na melhor companhia de artes do Brasil. Sei lá, qual é o seu sonho? A gente passa a ter prioridades também. E quando nós temos dilemas na nossa adolescência ou problemas, a gente, às vezes, se revela para pessoas erradas. Então, a pergunta que o Espírito Santo faz para você nessa tarde é: para quem você tem se revelado? Aonde está o seu coração? Aonde você tem colocado o seu coração? Quando surge alguma coisa difícil ou uma alegria, quem é a primeira pessoa que fica sabendo? Quem é a primeira pessoa que você vai buscar refúgio? Ou que você vai buscar opiniões? É a palavra de Deus, é a presença de Deus, são seus pais que aqui na terra, eu creio que a maior autoridade que a gente tem na nossa vida são os nossos pais. Os líderes estão abaixo dos nossos pais. E quem você tem buscado na sua casa? Para quem você tem deixado o seu coração aberto? Para quem você tem contado os seus dilemas? A sua falta de identidade, de saber quem você é. Eu não sei quem eu sou, a sua crise existencial. Para quem você tem contado isso? Para quem você tem contado sobre a sua baixa autoestima? Para quem você tem derramado seu coração, adolescente? Nós somos uma geração que Deus está procurando. Uma geração, Deus, hoje, não só hoje, todos os dias, Ele procura amigos. Amigos mais do que chegados. Pessoas íntimas dEle. E quando nós começamos a conhecer quem Deus é, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, a gente começa a gostar das coisas que Ele gosta. E quando nós começamos a conhecer a Deus, o nosso coração se alegra com as coisas que alegram o coração dEle. E não gosta das coisas que Ele não gosta. Hoje em dia, para a nossa geração, a sociedade tem colocado muitas coisas para nós. Você tem que aceitar isso, você tem que aceitar aquilo. Ninguém tem que aceitar nada. A gente tem que aceitar aquilo que a palavra de Deus diz que a gente tem que aceitar. A gente tem que seguir aquilo que o Senhor deixou para nós. É claro que a gente tem que ter amor por todo mundo. Isso foi uma das maiores lições que Jesus ensinou para nós no Novo Testamento, assim que Ele veio para a terra. Mas Jesus, se você for ver, Ele andava no meio de várias coisas, várias pessoas que tinham condutas erradas, entrava em casas de pessoas que não tinham um relacionamento com Ele, mas a sua conduta era íntegra. E o seu coração estava nas palavras de Deus. Então, a maior lição que Jesus tem para nós é: você deve amar as pessoas, mas aonde está o seu coração? O que você tem feito? Para quem você tem se revelado? Para quem você tem contado os seus maiores segredos? Tem uma história que é muito conhecida na Bíblia, de Sansão e Dalila, lá no livro de Juízes. E Sansão era um cara nazireu. Se eu estou falando coisa errada, me desculpem, mas tenho certeza. E ele tinha uma aliança com o Senhor. Então, o seu povo, eles não raspavam os cabelos, eles não cortavam os cabelos. E a força de Sansão era proveniente disso, da aliança que ele tinha com Deus, de não quebrar a sua aliança, de cortar os seus cabelos.
Só que Sansão era muito doido por uma menina. Mesmo conhecendo a Deus e mesmo tendo uma aliança com Deus. Só que ele se relacionou com a pessoa errada. Então, Sansão foi para uma cidade lá e ele viu uma prostituta. E aí ele passou a noite naquela cidade. E aí os caras daquela cidade ficaram sabendo que Sansão estava lá. E aí falou, ao amanhecer a gente vai atacar, vai prender Sansão e tal. Eu penso num bonde no meio da porta, lá em frente à porta do cara, falando, nossa, a gente vai arregaçar esse cara. Nossa, eu imagino várias coisas. Só que aí Sansão tinha muita força, então ele arranca a porta e ele sai correndo lá para um lugar. Só que no meio do caminho, ele conhece uma mulher chamada Dalila. E ele começa a se relacionar com a Dalila, porque os caras naquela época, que queriam pegar Sansão, eles ofereceram a Dalila prata. Então, eles acordaram o quê com ela? Olha, se você falar para nós descobrir da onde vem a força de Sansão, a gente vai te dar dinheiro. Aí Dalila pegou e aceitou o acordo, né? E começou a se relacionar com Sansão. Aí Dalila pergunta a primeira vez para Sansão, diga-me de onde vem a sua força e não sei o quê. E aí Sansão fala lá, se você me enrolar com cordas, se não me engano eram 7, úmidas, eu vou perder minha força. Eu sei que Sansão, ele enrolou Dalila durante 3 vezes. E aí quando chegou na 4ª vez, Sansão, a Dalila falou assim, você está me fazendo de boba. Da onde vem? Você não confia em mim? Da onde vem a sua força? Olha a pergunta que ela fez para ele. Você confia em mim? E Sansão falou assim, sim, eu confio. E aí ele contou, eu sou nazireu, sou filho de Nazireu, e eu tenho uma aliança com Deus. Então, se algum dia os meus cabelos forem cortados ou raspados, a minha força, Deus tira a força de mim. Então, imediatamente, quando Sansão falou aquilo, Dalila viu verdade nele. Dalila sabia que ele estava falando a verdade. Então, o que ela fez? Correu para os caras lá e falou, nossa, descobriu o segredo do cara, se você raspar a cabeça dele, ele vai perder totalmente a força. Aí esperaram Sansão dormir, e aí o que aconteceu? Os caras rasparam a sua cabeça. E aí, logo pela manhã, quando eles atacaram Sansão, a presença do Senhor tinha se retirado da vida dele. Então, olha como é importante em quem você confia. Talvez a pessoa que você tem confiado hoje, talvez a sua ordem das caixas esteja errada. Talvez a pessoa que você tem confiado hoje tem te levado para longe da presença de Deus. Tem te afastado dos propósitos de Deus, do chamado que Deus tem para você. E talvez você não tenha visto isso ainda. Talvez várias pessoas ao teu redor estejam vendo isso, mas você não vê. Por quê? Porque você não busca a palavra de Deus. Porque você não busca ser cheio do Espírito Santo. Porque você não busca conhecer a Deus de verdade. Porque, como eu falei, quem é amigo de Deus de verdade, ama o que Ele ama e sabe os propósitos do seu coração. Deus quer ligar o seu coração a Ele. Deus quer fazer uma conexão do seu coração com Ele. E Ele quer revelar para você os sonhos que Ele tem para você. As coisas que Ele tem para a sua geração. Mas talvez você esteja longe demais. Talvez você esteja depositando a sua confiança em pessoas e lugares errados. Em amizades erradas. E talvez Deus está lá no cantinho, só esperando você, para te falar qual é o caminho certo. Está esperando você pegar a palavra aqui, e começar a ler para te direcionar para onde Ele quer que você vá. Para te levar para lugares altos. É o que a palavra de Deus diz. Que Ele vai nos levar para lugares altos. Mas para você chegar aonde Deus quer que você chegue, você precisa ter relacionamento com Ele. E relacionamento com Deus não é só vir aos sábados, nos teens, levantar a tua mão na hora do louvor e achar que está tudo bem. Relacionamento com Deus não é ler a Bíblia uma vez por semana, uma vez por mês. E, gente, eu garanto para vocês, antes de eu estar falando isso para vocês, o Espírito Santo, Ele ministrou isso na minha vida de uma forma absurda. E essa semana eu fiquei muito mal.
tão mal que na quinta-feira os meus pais teve que orar por mim e me ungir na sala da minha casa, de tão forte que isso é. Nós precisamos buscar os anseios do coração de Deus. A gente precisa começar a sonhar com o que Deus sonha. A gente precisa correr atrás do que o que Deus quer que a gente corra. Meu, o que você tem feito? O que você tem feito da sua vida, menina? O que você tem feito da sua vida, cara? Quem tem sido você? Você tem identidade, você sabe quem você é, você sabe o que você é em Deus, você sabe o que você é na palavra de Deus, ou você está perdido na vida? Ou você segue o que o mundão fala para você seguir? Ou você se finge de sei lá o quê? Vem na igreja, finge que é crente. E no meio da sua semana, você não é nada. Você não é nada de crente. Deus não anda com você. Você só conhece a Deus de ouvir falar. Mas de andar com Deus, você não anda. Quais são os sonhos que Deus tem para você? Quais são as coisas que Deus tem preparado para você? O que você tem buscado? Você está muito preocupado em, o que eu vou vestir amanhã? Qual o futebol que eu vou amanhã? Não que isso seja errado, gente. Isso não é errado. Todo mundo tem que ter lazer. É muito legal quando a gente veste uma roupa estilosa e tal. Não sei se você gosta disso. Mas isso não tem que ser a prioridade na nossa vida. A prioridade tem que ser a palavra de Deus. E o que você tem feito por isso? Para onde você tem revelado o seu coração? Para as coisas momentâneas que vão ficar aqui? Você está achando que essa vida aqui que a gente está vivendo é brincadeira? Isso aqui tudo é passageiro, vai passar. Um dia vai passar. Ou você vai morrer, ou Jesus vai voltar antes. É passageiro. E você acha que a vidinha que você anda levando, você vai para o céu? Você acha que levantar a sua mão no sábado vai fazer com que você entre no reino de Deus? A palavra de Deus diz lá no livro de Mateus, e naquele dia, muitos chegarão para mim, Senhor, Senhor, eu fiz maravilhas em teu nome, eu curei, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E sabe o que Deus vai falar para você? Aparta-te de mim, porque eu nunca conheci você. Isso é muito sério. Curar pessoas, expulsar demônios. Ou ser crente demais porque você levanta a mão, porque você pula, porque você dá rodopio. Não significa nada para Deus. Nada. Deus, Ele quer corações sinceros e corações que desejam ser amigos dEle, corações que anseiam os sonhos de Deus, corações que se preocupam com as coisas que Deus quer para essa geração, corações que se disponham a ir nos hospitais, a ir nas avenidas, falar sobre o Evangelho de Deus e não ficar preocupado com a sua rede social, com as suas amizades, com a sua roupa. Quem é você? Nada. Quem somos nós diante do Deus Todo-Poderoso? Nada. Nós não somos nada. Esses dias um amigo meu morreu na semana do campo de câncer. E eu agradeço muito a Deus porque ele teve tempo de ouvir falar de Deus. E eu creio de todo o meu coração que hoje ele está com Jesus. O que você tem feito, adolescente? Você não sabe do dia de amanhã. Você não sabe o que pode acontecer amanhã com você. E o que você tem feito da sua vida. Você tem sido uma pessoa sincera diante da presença de Deus. Você tem quebrantado o seu coração. Você tem buscado na palavra de Deus qual é a ordem certa daquelas caixas. Quem você tem procurado? Quais são os conselhos que você tem ouvido? Os conselhos que te levam mais para perto da presença de Deus, que te mostram a revelação da palavra de Deus, ou são conselhos mundanos que te levam para o lixo, que não te fazem nada. Quem você tem sido, adolescente? O seu coração tem queimado por quê? Seu coração tem queimado pelos pobres, pelos humildes, pelas viúvas. Deus está procurando pessoas humildes. A palavra de Deus diz no livro de Lucas que Ele não procura pessoas perfeitas, mas pessoas doentes. O Senhor faz daquele que não era nada uma pessoa grande. O Senhor pega aquele que não era nada para confundir o são.
Às vezes a gente acha que a gente é tudo. Às vezes a gente acha que a gente é o zicão. Eu sou o melhor. E eu não sei por que você acha isso. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Você não é nada. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Nada. E quais têm sido os anseios do seu coração? Qual é o motivo pelo qual você tem orado? Qual é o motivo pelo qual você tem vindo na vigília? Qual é o motivo pelo qual você tem ido no acampamento? Qual é o motivo pelo qual todos os sábados você está aqui? Daquela porta para fora, quem é você? Você já se perguntou isso? Quando ninguém está te vendo, quem é você? Quais são as suas opiniões quando ninguém está te vendo? O que você defende na sociedade quando ninguém está te vendo? Você defende os princípios de Deus. Você defende a palavra de Deus e aquilo que Ele tem para a nossa geração e para o seu povo. Ou você defende a modinha. Ou você defende os indefesos. Os que se acham. Hoje o Espírito Santo está falando para você. Eu não vos chamo mais de servos. Mas eu chamo vocês de amigos. Amigos. Porque eu tenho revelado a vocês aquilo que o meu Pai tem me dito. Eu vos chamo de amigos. A palavra de Deus diz em Isaías 61, que o Senhor, nós seremos reconhecidos como sacerdotes do Senhor, como ministros do nosso Deus. Aonde existe tristeza, é a nossa obrigação chegar com um manto de alegria. E aonde que eu adquiro isso? Buscando a presença de Deus. Sabendo quem eu sou nele. Buscando os anseios do coração de Deus para a minha vida. Buscando os sonhos de Deus para a minha vida. O meu chamado, mas eu estou mais preocupada em saber quem vai ser o meu namorado. Eu estou mais preocupada em saber quem vai ser minha noiva. E a vida está passando, e os dias estão passando. Eu não estou falando que isso é errado. Isso é algo de Deus. Relacionamentos são constituídos por Deus. Mas a palavra de Deus diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vos serão acrescentadas. E o que você tem buscado em primeiro lugar? Quais têm sido as suas prioridades? Você tem clamado no seu quarto, no seu coração, para que você seja um canal de bênção na vida de pessoas que precisam. Ou você só está preocupado com o seu rolezinho de sábado? Preocupado com o que você vai comer no Mac? Com o que você tem se preocupado? O que você tem feito para Deus? O que você tem feito para Deus? Hoje Deus está aqui procurando amigos. Corações amigos e verdadeiros. Que se disponham na presença dEle para alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Aonde está o seu coração, adolescente? Menina, menino. Aonde está o seu coração? O seu coração está inflamado por quê? O seu coração tem se incendiado por qual motivo? Qual é o motivo que o seu coração tem se incendiado? Quando você escuta falar que pessoas foram libertas, saíram de uma vida triste, entraram em uma vida feliz depois que conheceram a Jesus, o seu coração se alegra. Levar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem e precisam conhecer a Jesus antes que seja tarde demais. Você tem se disponibilizado? Analise o seu coração e deixe que o Espírito Santo fale ao teu coração. Amém.